Quanto mais insuperáveis forem as barreiras, quanto mais escuras, densas forem estas trevas, teu sorriso restaura minhas forças. Tudo é cor, tudo é luz. Quanto mais vazios e incertos forem os momentos, quanto mais difíceis, tortuosas forem as estradas, tua presença é tão viva dentro em mim. Tudo amor, tudo sim. Quanto mais o céu da terra distar, tu me levantarás. Quanto mais se abater minha fronte, tu a erguerás. Quanto mais a vida me trouxer o que tenho pra sofrer, ao meu lado estarás. Tu me farás olhar para o que no alto está. Quanto mais o céu da terra distar, tu me levantarás. Quanto mais se abater minha fronte, tu a erguerás. Quanto mais a vida me trouxer o que tenho pra sofrer, ao meu lado estarás. Tu me farás olhar para o que no alto está. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Yahvé. Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Após a detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Yahvé quis esmagá-lo pelo sofrimento,
Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te acolho, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, neste programa, te convidando a fazer a experiência de olhar para aquilo que está no alto, de olhar para as realidades espirituais e sobrenaturais, de querer fazer uma experiência além das suas próprias forças, além das suas próprias vontades. Como vocês bem perceberam pela densidade da canção essa que a Iane nos traz nessa noite para nos ajudar a rezar melhor, e o Romário, canção essa que fala sobre o sofrimento da vida. Porque nesse programa quero falar com vocês sobre sofrimento e maturidade. E não sofrimento e maturidade como vítimas, pessoas que foram, digamos, escolhidas a dedo para sofrer, pessoas escolhidas, feridas pela maldade humana de forma especial, não. E por isso eu quis começar justamente com esse trecho de Isaías 53, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores. A culpabilidade que era nossa, Ele assumiu. E não há como falar de sofrimento e maturidade sem olhar para o alto. Porque nós não vamos falar simplesmente de aceitar o sofrimento. Você tem que aceitar o sofrimento como uma dádiva, uma desgraça, um processo, né, que não tem como negar. Não é somente aceitar o sofrimento de maneira passiva, de maneira paciente. Sofrer com paciência não muda nada. Sofrer com paciência não santifica o sofrimento. Assim como assumir o fardo da vida, o fardo das dificuldades do mundo, com coragem de levar destemidamente até o fim, esse fardo de sofrimento com coragem também não santifica. Não é simplesmente aceitar o sofrimento, mas torná-lo santo. E aí, como eu posso tornar o meu sofrimento um sofrimento santo? Eu preciso entender que, quando nós falamos de sofrimento, nós não estamos falando só de cruz. Porque o discurso cristão, e mais especificamente o discurso católico, ele não é somente um discurso de humanização da cruz, ou um discurso humanitário da cruz. Não é somente isso. Porque se eu falar somente da cruz, o que acontece? O que acontece? Eu canonizo a dor. Se tudo que nós estamos vivendo, que nós vamos viver, é um processo doloroso, é um processo de sacrifício, é um processo pesado, pesaroso, né? Então eu começo a canonizar a dor. E canonizar a dor, nos dias que nós vivemos, é dar um álibi para a injustiça. E a injustiça não precisa de álibi. Os homens são maus, nós somos maus. E é justamente buscando a Deus que nós podemos mudar essa realidade. Então, não é só um discurso de cruz e nem só discurso de ressurreição. E por que também somente não de ressurreição? Somente de ressurreição. Porque eu não posso também gerar nas pessoas, em mim, a imagem de um Deus alheio. A um Deus que sobrevoa a realidade humana, a um Deus que, alheio à realidade humana, oferece apenas um paraíso, é um Deus estranho. E sou até sarcástico. Nesses dias nós vivemos experiências dramáticas, né? Não incomuns, porque acontecem, só não vão para a mídia, mas dramática. E aí, quando se olha para Deus, da justiça, do que é pecado, do que não é pecado, do que é certo, do que não é certo, logo se coloca Deus como um Deus sarcástico. E é assim que o mundo nos apresenta. O Deus que você serve é sarcástico, porque ele não se preocupa com a humanidade. Então eu preciso, ao falar do sofrimento, falar de Páscoa. E o que é Páscoa? A Páscoa é o acontecimento da vida de Jesus.
A Páscoa é que funde o sofrimento com a ressurreição, a dor com a ressurreição. Então todo o processo que nós vivemos, meus irmãos, que você vive, nós não é somente aceitar esse sofrimento, mas depositar em Deus, diluir em Deus, confiar a Deus esse sofrimento. Para que no processo, na transição, na Páscoa, no acontecimento, nós possamos de fato santificar essa dor, santificar esse sofrimento. O sofrimento ele é consagrado pela fé. E é preciso que nós delimitemos o que é fé. O que talvez seja fé? Fé não é um sentimento. Fé não é uma decisão, simplesmente. Fé não é uma opinião. Fé é um dom de Deus. Então, às vezes você fala assim, padre, eu sou uma pessoa de muita fé. Como é que eu meço a minha fé? Como é que eu consigo medir a minha fé para dizer que sou pessoa de muita fé? É porque eu fiz a experiência de mais visível das coisas? Ou porque eu permito que esse dom cresça em mim, cada vez mais eu confio em Deus, esse Deus invisível, das coisas invisíveis, das situações invisíveis? Se eu dependo da visibilidade do mistério e do milagre, alguma coisa está errada com a minha fé. E aqui nós podemos acorrer à imagem de Pedro que pediu a Jesus que andasse sobre as águas. Uma desnecessidade total, não havia necessidade alguma de Jesus, para provar que era Jesus, fazer com que Pedro andasse sobre as águas. E por isso Jesus vai dizer, por que duvidaste, homem de pouca fé? Não é porque ele começou a afundar, mas é porque ele condicionou a pessoa de Jesus ao que Jesus faz. Então, se és tu, manda para que eu vá convosco andar sobre as águas. Então é preciso que nós tenhamos muito firme, muito claro isso em nós, né? Que o que acontece, e aqui nesse processo de fé, o que acontece se a nossa fé naufraga na provação? Hein? Liane, Romário. O que acontece se a nossa fé naufraga na provação? É bom sofrer? Para aqueles que falam, não, padre, mas tem que levar mesmo, a vida é assim, tem que sofrer. O que acontece se um dia você percebe que a sua fé naufragou? É bom sofrer? A qualidade está no sofrimento? Então, acreditar no sofrimento é orgulho. Nossa, padre, né? Acreditar no sofrimento, sim, acreditar no sofrimento é orgulho. E por que orgulho? Porque acreditar no sofrimento, o orgulho me faz crer que eu sou tão bom a ponto de ter força suficiente para sofrer e vencer o sofrimento. Então, eu acredito no sofrimento. O meu orgulho me leva a me ver, a me enxergar como alguém que pode vencer o sofrimento. Olha o processo do Covid aí, né? Tem pessoas que falam que vai sofrer, que pode passar. O orgulho faz com que elas creiam que elas vão superar. Não que elas não possam superar, mas o orgulho, aí ela é acometida pela doença e infelizmente falece. Onde está a fé? É o orgulho que nos leva a essa experiência. Então, acreditar no sofrimento é orgulho. Mas sofrer acreditando em Deus é humildade. Acreditar no sofrimento é orgulho. Mas sofrer acreditando em Deus é humildade. E por que humildade? Porque quando eu sofro acreditando em Deus, o sacrifício que eu ofereço sou eu mesmo. Porque o sofrimento não é algo a ser oferecido. Eu não ofereço sofrimento a Deus. Deus não quer sofrimento. Tanto é que Ele não quer sacrifícios tolos, não quer sacrifício. Ele quer a minha vida e a sua vida. Então, quando eu sofro acreditando em Deus, é humildade, porque o sofrimento vem me colocar em contato direto com a minha pessoa e eu ofereço a mim mesmo. E por que eu ofereço a mim mesmo? Porque o homem nunca está tão só como quando sofre. Se tem um momento em que você está solitário, no sentido, né, de estar com você mesmo, é na solidão, é no sofrimento. Porque você é experimentado como pessoa. Porque o sofrimento te coloca no inquisitório, né? Você começa a perguntar, questionar muitas coisas. E se você olha para isso com maturidade, se você vive esse processo de santificar o sofrimento, de consagrar o sofrimento, você vai ter uma experiência de ser experimentado como pessoa. Porque o sofrimento, quando é santificado, a questão que ele traz para mim e para você é sempre, quem és tu? Quem sou eu? Um dos programas, não lembro qual mais, né? Tem muitos programas, eu dizia, você está aí? Essa é a grande pergunta. O sofrimento me faz perguntar, quem sou eu? Quem sou eu?
E não adianta eu sofrer pensando no futuro que vai passar, sem viver o momento presente, porque isso também é vaidade. E o pior, eu me iludo, porque esse momento, né, de provação, esse momento de prostração, ele passa. Só que ele passar não quer dizer que o sofrimento passou. Ele virá novamente, e virá mais forte, porque vai te encontrar mais fragilizado depois. É por isso que, justamente essa pergunta do sofrimento, quem és tu? Junto com a leitura que eu fiz, Isaías 53, junto com a canção maravilhosa que a Yane cantou pra gente, nós precisamos trazer uma realidade. Se o sofrimento me pergunta quem sou eu, quem é que responde quem eu sou? O que é que me dá a identidade de quem eu sou? Um de cada vez, para fazer barulho. Quem me dá a identidade? Quando eu nasço, eu sou criatura. Ao viver a experiência do batismo, eu sou filho de Deus. O batismo vem trazer a mim, a todos nós, aqueles que são batizados, né, a condição de filhos. É o batismo que traz a nossa identidade, porque o nosso sofrimento precisa ser sofrido no sentido bíblico, no sentido cristão. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nós não somos os que sofrem mais. Então, quando nós unimos o nosso sofrimento no sentido cristão, então nós nos encontramos com a identidade que nos faz cristãos. Então, se o meu sofrimento bem vivido me leva à pergunta de quem sou eu, então quando ele é bem vivido, eu me uno ao batismo. E é interessantíssimo, por quê? Porque o sofrimento sem fé ele é maldição. O sofrimento sem fé é tirania. O sofrimento sem fé, ele chega a ser, né, a questão do sadomasoquismo e tantas outras realidades. Sádico, é sadismo. E por que sadismo? Porque o mundo hoje crê que o grande mal talvez seja o sofrimento. Qual é o mal do mundo? O sofrimento. Para nós cristãos, qual é o mal do mundo? O pecado. O maior bem que nós temos, né, que o mundo vê, qual? Então nós temos a questão do sofrimento, o contrário do sofrimento é o conforto, o prazer. Então eu preciso sair do sofrimento para chegar a uma experiência de prazer, de conforto. Mas eu não posso, meu irmão, minha irmã, assumir o sofrimento como um mal maior na minha vida. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo estava sobre ele, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Jesus sofreu, então ele sofreu um mal menor, que era a morte, sendo Deus, para vencer o mal menor, o mal maior que é o pecado. E é o mesmo exemplo que nós devemos seguir. Então eu enfrento o sofrimento, que é um mal menor, para não cair no mal maior que é o pecado. Porque o sofrimento por mim mesmo, né, desse mal físico, por mim mesmo, ele me leva a mergulhar no meu egoísmo, no meu egocentrismo, na minha vaidade. E vaidade aqui, os conceitos lá do primeiro programa, segundo programa. Vaidade, lembra, né? A pessoa que se odeia também também é vaidosa. A pessoa que se acusa o tempo todo também está vivendo a vaidade, né? Aquele que se oprime demais não está longe do orgulho. Então é nesse processo, tá? Então eu não posso simplesmente achar que vou vencer o sofrimento mergulhado no pecado. E por isso o sofrimento, né? Quanto mais insuperáveis, escuras, densas forem as barreiras, né? Tua verdade fará olhar para o que no alto está, ter a consciência de que eu posso sofrer, posso e vou sofrer. Mas o sofrimento é um mal menor, para mim cristão, para você cristão, para evitar o mal maior, que é o pecado. Não temeis aquele que fere o corpo, antes temei aquele que pode ferir a alma. O sofrimento não pode fazer mal algum a você, espiritualmente falando. Ele por si só não tem acesso. Ele não tem acesso. Mas o que agrava muito, muito, muito o sofrimento em nós é que o efeito do sofrimento em mim depende daquilo que eu amo. Já parou para pensar? O efeito do sofrimento em você depende muito daquilo que você ama. Se você se ama com egoísmo,
Você vai se amar de maneira egóica e você vai se destruir. Lembra da estrada da perdição, né, do caminho de salvação que eu trilho? Se não for vivido bem, ele pode se tornar uma estrada de destruição, do programa anterior. É o mesmo processo aqui. Então esse amor egoísta, que eu escolho a minha vontade por mim mesmo, mergulho em mim e me destruo. Ou então, eu vou amar o outro porque eu quero receber. E aqui nós vamos entrar na questão da ascese, deixar-se tocar pelo sagrado, né? A ascese meramente a partir do amor eros e não do amor ágape, onde você vai até se sacrificar a viver o bem. Então, vou amar o outro. Tenho que amar o outro porque Jesus mandou amar o outro. E dizia o finado Dom Henrique, que eu não tenho que amar simplesmente o outro, eu tenho que olhar para Jesus. Eu não tenho que amar o outro porque o outro é fofinho, bonitinho, bonzinho. Eu tenho que amar Jesus. E amando Jesus, eu aprendo a amar o outro. Mas a gente vai se embaralhando nesse processo. E aqueles que não conhecem a Cristo sofrem sozinhos. O nosso amor não é o bastante forte, não é suficientemente forte para nos livrar do sofrimento. A gente acha que é. A gente alimenta essa ilusão de que o nosso amor é suficientemente forte para nos livrar do sofrimento. Então, eu vou crescer, eu vou doar a minha vida a Deus, à igreja, eu vou viver a minha vocação, eu vou me casar, eu vou ter filhos e pronto, não vou sofrer. A minha ilusão é que o meu amor humano me livraria do sofrimento, mas ele não pode. Porque não se trata de um heroísmo solitário. Não se trata de ser santo porque os homens me rejeitam. Não se trata de ser santo porque as pessoas perseguem. Os santos são santos porque Jesus os aceitou, porque Deus os aceita. Nós somos chamados a ser santos, sermos santos, não para que o mundo nos rejeite, não, porque Deus nos aceita. Então a graça não está no sofrimento, mas no sofrer com fé, de passar pelo sofrimento crendo em Deus. E ao que nós estamos dispostos, né? Mais uma vez dizendo, o efeito do sofrimento em mim, ele depende muito daquilo e de quem eu amo. E eu preciso purificar o meu amor. Mais para frente, um dos temas do nosso programa vai ser o amor, né? Mas vai ser bem depois, porque o amor não se fala logo de cara. O amor é uma das últimas realidades. Primeiro as virtudes anteriores ao amor. Agora, se eu sofro amando a Deus. E outra, mais uma vez eu dizia sobre a questão da paciência e da coragem. Não é sofrer passivamente, simplesmente. Se você pode resolver o que você pode resolver, resolva. Não é abraçar tudo como se fosse, né? Eu tenho que abraçar e viver e sofrer, né? Não, não é isso. Porque se eu sofro amando a Deus, o sofrimento para mim, ele perde a importância. Ele vai me purificar. Porque ele vai me colocar em contato comigo mesmo. Ele vai me levar a vencer as minhas vicissitudes. Porque se eu não sei sofrer, e eu sofro de maneira egoísta, eu nunca vou encontrar dentro de mim o culpado real. Eu sempre vou colocar fora de mim o culpado. Eu sempre vou acusar alguém. Foi essa a função do filho que ficou, que nós também falávamos no último encontro. O filho que culpava o relacionamento ruim com o pai, culpava o irmão mais novo por causa do relacionamento ruim que ele tinha com o pai. O irmão mais novo que ficou tempão fora. E ele não melhorou o relacionamento e ele não assumia a culpa dele não se relacionar com Deus. Então, sofrer de maneira egoísta é culpar as pessoas e não responder a pergunta: quem sou eu? Porque quem sofre de maneira egoísta também tende a achar que todo mundo fala dele, que todo mundo pensa dele, que todo mundo está olhando, todo mundo. Então ele se sente que um superstar, né? Uma pessoa, ele está no centro do universo, as pessoas nem sabem quem ele é. As pessoas nem sabem quem você é às vezes. E você está lá achando que todo mundo está confabulando, né, contra você. É preciso sofrer olhando para Deus e crendo em Deus, para que o sofrimento perca a importância, porque o sofrimento por si só, ele é maldição. Ele sem fé, ele é maldição. O sofrimento vivido como sofrimento é apenas sofrimento e apenas endurece o nosso coração. Endurece o seu coração.
E ele é inútil quando ele me dobra sobre mim mesmo. Não tem sofrimento mais inútil quando dobra você diante de você mesmo. E você tenta provar para as pessoas que você melhorou muito. Não é questão de dizer, provar, diferente, tá? Que você melhorou muito. Que você passou por muita coisa difícil. E que aquilo ali te gabaritou para tantas outras realidades. Esse é o sofrimento inútil. Porque a utilidade do sofrimento é me fazer perceber que eu sou frágil. Se o sofrimento tem uma utilidade, é justamente comprovar que eu sou frágil. E quando a pergunta é feita de várias maneiras, quem és tu? Tu estás aí, Adão, onde estás? E eu me encontro sozinho, perdido, e eu grito por misericórdia. Porque eu não posso resolver sozinho. E aí estão outros grandes problemas. Querer sofrer sozinho, buscar, né? Outra parte que as pessoas se fecham. Não é questão de expor o seu sofrimento, mas é sofrer em comunidade. É ter em quem confiar para partilhar o seu sofrimento. Para não ter apenas uma visão unilateral. Para não se debruçar sobre você nesse processo da inutilidade do sofrimento. De se dobrar sobre você e você perguntar e você responder e você concordar. E você vive um processo muito, muito abissal, né? É um abismo. E se tem uma palavra que talvez possa abrir a minha mente, a sua mente, quanto ao sofrimento, é sofrer com sinceridade. Sofrer com honestidade. Eu não sou o cara. Estou sofrendo? Ótimo, vou passar processo. Não sou melhor que ninguém para estar sofrendo por isso. Mas vou vencer ou vou me dobrar. A sinceridade. O sofrimento não traz superpoderes para ninguém. Se o sofrimento não te tornar uma pessoa humana, se o sofrimento não trouxer para você compaixão, se o sofrimento não trouxer para você solidariedade, caridade, ele é maldição. E é aí que ele se torna maldição. Porque aí você vai usar aquele texto, aquela frase, né? Eu passei por isso, por que ele não pode passar? E quantas vezes, principalmente no mundo moderno, no mundo contemporâneo, onde nós ouvimos tantas pessoas que sofrem, né, problemas psíquicos, e aí o outro fala assim, mas eu passei por isso, não é tudo isso não. Ou, mais próximo ainda, o Covid, quantas pessoas que passaram pelo Covid não sentiram nada, nem souberam que estavam doentes, a não ser quando fizeram o exame e descobriram que teve o vírus. E aí por isso ele julga o que está doente. Ou desmerece a enfermidade do outro. É por isso que o sofrimento ele não tem valor nenhum em si, se nós não conseguirmos colocar a maturidade cristã nesse processo. E é esse o convite que eu faço a você, meu irmão e minha irmã. A enfrentar o sofrimento como mal menor, para que você não caia no mal maior que é o pecado. No pecado de não praticar a caridade, de assumir a cruz de Cristo. Olhar para Cristo e saber, a cruz que Cristo assumiu foi por caridade. O amor de Cristo é a cruz. Ele assumiu a cruz que era minha por caridade. Então, quando eu sofro também por caridade, eu assumo essa cruz para me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo e para me tornar uma pessoa melhor para o outro, para que cada vez menos pessoas sofram sozinhas. Para que cada vez menos pessoas passem pelo processo de injustiça, sejam vítimas da injustiça. Mais uma vez, lá do começo que eu acho importante dizer sobre isso. Eu não posso pregar só a cruz, porque eu não posso canonizar a dor. A dor não pode ser canonizada. Eu não posso pregar só sobre ressurreição, porque pregar só sobre céu, sobre ressurreição, é ignorar o sofrimento da humanidade. É ignorar, Cristo que veio ao mundo, entrou na nossa realidade, padeceu por nós, sofreu conosco. É ignorar que Deus fez isso. Mas eu preciso viver o processo de sofrimento como uma Páscoa. Esse acontecimento da sexta-feira da paixão ao domingo da ressurreição. E é assim que
eu gostaria que o seu coração se encontrasse nesse momento, identificando dentro de você esses processos, esse acontecimento de sexta-feira da paixão, da cruz que você assume, da morte que você vive e da ressurreição que você experimenta. A espiritualidade católica, ela vive essa realidade. A cruz é um sinal. Ela é um sinal de que Deus sofreu por nós, sofreu por mim, sofreu por você. Mas que nós também precisamos sofrer. Porque desde quando o homem pecou, nós não podemos mais sermos felizes por nós mesmos. A felicidade, ela vem a partir do processo sobrenatural de mergulharmos a nossa vida em Deus. Faça a experiência. Não veja mais como o mundo vê. O maior dos bens não é o prazer. O maior dos males não é o sofrimento. O maior dos bens é a presença de Deus, estar na presença de Deus. E o maior mal é aquele que fez com que Deus viesse ao mundo e morresse por mim e por você, para que nós tivéssemos restaurado a identidade. Essa identidade que nos é dada no batismo, essa marca indelével que nos faz filhos, que não nos deixa nos esquecer quem somos. E se o sofrimento bem vivido, ele vem de encontro a essa realidade. E quando ele questiona quem és tu, e você mergulhado em Deus, vai responder sempre: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Que seja essa a sua experiência. Que o sofrimento que você passa na sua família, com seu filho, com seus pais, com seus avós, com seus amigos, no seu trabalho. Nesse tempo de pandemia, os sofrimentos que afetaram tantas pessoas no mundo todo, tantas pessoas encolhidas, tantas pessoas desesperançosas, tantas pessoas passando fome, tantas pessoas que perderam seus empregos, pessoas que sequer existem para o nosso governo, que tem que provar que existem. Esse é o sofrimento, infelizmente é um sofrimento. Mas nós podemos trazer sentido ao sofrimento, dirimindo esses sofrimentos pela caridade e nos consagrando a Deus. Não só aceitando, mas tornando santo o nosso sofrimento. Que o Espírito Santo visite você, a sua realidade, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, as suas esperanças. Que o Espírito Santo venha sobre todas as confusões, sobre o cansaço que se abateu sobre ti, e Ele te recorde quem você é. Porque somente sabendo quem você é, você pode vencer o sofrimento. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quanto mais o céu da terra distar, tu me levantarás. Quanto mais se abater minha fronte,